Olá pessoal, nesse vídeo então nós vamos complementar o assunto de sapata isolada, né? Vamos ver o caso extremo agora de eu ter uma sapata com momentos nas duas direções, né? Ou excentricidade na direção longitudinal e excentricidade na direção transversal, caindo fora do núcleo central de inércia, né? O que vai gerar uma situação de sapata parcialmente comprimida, né? Nós vimos no vídeo anterior a seção uma situação semelhante, mas só que nós tínhamos momento numa única direção e o problema admite uma solução analítica simples, né? Como a gente viu no vídeo anterior. Então nesse agora, imaginemos uma sapata então com as dimensões AS, né, BS, aqui você tem uma carga excêntrica que vai ter a sua excentricidade longitudinal e a sua excentricidade transversal, né? E vemos aqui o ponto caindo agora fora do núcleo central de inércia, portanto, nós não vamos garantir que a seção vai estar inteiramente comprimida. Nós vamos ter uma distribuição de tensões, né? Com esse aspecto agora aqui, né? Nós vamos ter o sigma 1 máximo, né? Seria a tensão máxima, o sigma 2 e o sigma 3 e o sigma 4, né, poderão ser negativos, a depender da posição desta linha neutra aqui, que é a linha de tensões nulas, né? Como eu tenho excentricidade agora nas duas direções, essa linha neutra ela não é mais paralela ao lado 1, 2, né? Ela vai ser inclinada. Então tem que determinar depois a posição dela, a inclinação dela, né? Para poder achar essas tensões aqui. Então essas tensões sigma 3 e sigma 4, que seria o prolongamento dessas retas aqui, né? Elas são fictícias, né? Porque não existe tensão de tração. Então o volume desse prisma aqui é que tem que ser igual à força aplicada, né? E os momentos da força resultante, né, dessas tensões desse prisma, os momentos na direção longitudinal e na direção transversal devem equilibrar também os momentos dessa excentricidade de carga. Então, um problema um pouco mais trabalhoso, né, do que o problema anterior. Então, nós devemos achar uma posição de linha neutra, de tal sorte que o volume desse prisma seja igual à força aplicada e os momentos que essa distribuição de tensões dá na direção longitudinal e transversal, né, corresponde aos momentos gerados pela excentricidade dessas cargas aqui, e essa é a situação de equilíbrio, né? Então aqui a gente vê o prisma de tensões, aqui a gente vê a projeção do prisma, né, que ele implanta aqui, tá aqui a posição da linha neutra, e essa área churiada é justamente a área comprimida da nossa seção, né, de contato da sapata com o solo. Então aqui fica sem tensões, né? Essa área não tem tensão nenhuma, ok? E aqui seria a linha neutra, né, que seria a linha de tensões zero, né? Aqui seria a tensão máxima. Essa linha poderia estar, por exemplo, passando aqui entre 3 e 4, quer dizer, eu teria uma tensão na seção 3 e não teria tensão na seção 4. Aqui também nós vamos exigir, como a gente fez para o caso de excentricidade na única direção, que para admitir, né, a validade dessa situação aqui, a gente deve garantir que pelo menos 50% da seção, no mínimo, né, 50% da seção deve estar comprimida. Então, por exemplo, não se admitiria, né, uma linha neutra passante aqui, né, ou só pegando uma parte, né, por exemplo, uma linha neutra que tivesse, por exemplo, com essa configuração aqui não seria possível, né? Só com essa parte comprimida aqui, porque seria claramente uma situação em que menos de 50% da seção estaria comprimida, tá certo? Então essa é a condição. Bom, o problema de determinação então dessa posição de linha neutra, né? Portanto, depois das tensões, né, e da determinação desse prisma, é um problema que é feito normalmente isso, né, por tentativas, tá? Colocando a posição da linha neutra afastada em relação ao eixo 1, 2, ao lado 1, 2, né, e vai inclinando a posição de linha neutra e fazendo as integrações, né, desse volume de prisma aqui até encontrar o equilíbrio. Tá? Isso é feito numericamente, tá? Não é possível, não existe
vai existir uma solução analítica que a gente vai ver, né? Vai ser o último caso do lado de Dirceu Veloso, né? Que é uma tentativa, na verdade, uma aproximação da solução desse problema, né, através de expressões analíticas. Mas o usual hoje em dia, né, seria ou a resolução através de tabelas e ábacos, que é o que nós vamos ver, tá? Ou através de algum programa computacional que fizesse essas integrações, né? Saía testando a posição da linha neutra, a profundidade dela em relação ao eixo 1, 2 e depois mexendo na inclinação dela. Então, para cada situação dessa eu tenho um prisma perfeitamente definido, né? E aí eu calculo a resultante, né? E igualo até chegar a essa resultante e depois checo se os momentos também estão equilibrados. Então a solução correta vai ser aquela, como eu falei, né, que o volume tem que ser igual à força e os momentos aplicados tem que ser igual aos momentos gerados por essas excentricidades que são colocadas aqui. Então pode ser um programa que vai fazendo, né, automaticamente as tentativas, né, até encontrar a solução. Bom, agora, alternativamente, né, a gente pode ter soluções assim publicadas em tabelas, né? Uma delas aqui é a solução pela tabela publicada pelo Walter Pfeil no livro de Pontes, né? Você tem lá essa situação de sapatas retangulares, né? Que é o nosso caso que a gente está analisando aqui, com excentricidade fora do núcleo central de inércia nas duas direções. Então, como é que é essa tabela lá? Vamos já ver a tabela, né? Então, você tem que entrar com a chamada excentricidade reduzida, que é a excentricidade longitudinal, né? Que seria, se eu tenho um momento aplicado, né? Essa excentricidade longitudinal vai ser o momento dividido pelo esforço normal. A excentricidade longitudinal reduzida é a excentricidade longitudinal pura dividido pelo comprimento longitudinal da sapata, né, que seria o AS, que é essa direção aqui, na direção do momento. A outra, calcula-se também a excentricidade reduzida na outra direção, que é o ET dividido pelo BS. Na nomenclatura da tabela do Pfeil, isso aqui vai ser o EX dividido por A e o EY dividido por B, tá? E nessa relação aqui, pessoal, para entrar na tabela corretamente, a gente tem que escolher a direção longitudinal, aquela que dá a maior excentricidade relativa, tá? Então, a maior excentricidade relativa tem que ser a EX, tá? Com isso, a gente encontra na tabela um valor K e com esse valor K, a gente calcula a tensão máxima. Então, K vai ser a tensão máxima vai ser o N sobre A, que seria uma pressão média, né? Força normal dividido pela área, multiplicado pelo K, vai me dar a tensão máxima. A tabela do Pfeil está disponibilizada também no site, tá? Ela está justamente aqui, ó, tá vendo? Isso é do livro de Pontes lá, ó. Então, ó, fundação em base retangular, carga com dupla excentricidade, X e Y. E aqui a tabela vai nos fornecer aquele coeficiente K que a gente falou, né, de pressão máxima do solo, não considerando tensões de tração entre a fundação e o solo, exatamente, né? Não é possível considerar essa tensão. Então é essa situação aqui que está mostrando. Então para ele aqui a direção A, aqui a direção B, né? O centro de gravidade do nosso retângulo e as excentricidades. O EX vai corresponder à nossa excentricidade longitudinal, o EY a excentricidade transversal. Então aqui ele calcula as excentricidades reduzidas, EX sobre A, né, como a gente falou, e EY sobre B. E aqui embaixo você tem EX sobre A, tá? E aqui na lateral você vai ter EX sobre EY sobre B. Então, por exemplo, se você tiver o par, vamos dizer, 0,24 com 0,10, tá? Então tá aqui, ó, 0,24, estou nessa coluna aqui, né? Com 0,10 é essa linha aqui, ó. Então o K vai ser 3,46. 3,46 vezes a tensão média vai nos dar a tensão máxima, tá? Outra coisa,
Aqui na tabela também está mostrando a separação entre os trechos em que eu tenho mais de 50% da seção comprimida e aqui menos de 50% da seção comprimida. Então, se o nosso problema estiver aqui dentro, é recomendável não aceitar, tá? Aumentar as dimensões da sapata para que caia, melhorar a situação de compressibilidade, né, de área comprimida, aumentar a área comprimida. E aqui nesse outro lado aqui, a tabela também contempla os casos em que a carga está dentro do núcleo central de inércia. Então seria a área totalmente comprimida, como ele está colocando aqui. Ok? Então essa tabela, na verdade, do P-File, ela é útil, né? Mas ela só dá uma informação para a gente, que é qual é a tensão máxima, né? Ela só nos dá esse valor aqui, tá? Ela não diz qual é a posição da linha neutra, ela não diz quem é a tensão sigma 2, né? Nem muito menos sigma 3, nem sigma 4. A única informação que ela nos dá é a tensão máxima, que já é bem importante, né? Por quê? Porque com essa tensão máxima a gente verifica a questão da tensão admissível, né? Se a tensão admissível não está sendo ultrapassada. Ok? E você pode fazer o dimensionamento da sapata, quer dizer, achar as armaduras, considerando que a tensão, essa tensão máxima se distribui uniformemente, né? Na seção seria uma situação bem a favor da segurança. Então, a tabela do P-File, ela só nos dá essa informação da tensão máxima. Bom, uma outra solução também usando recursos, né, não computacionais, né, seria através de gráficos, né, nós temos essa solução usando o ábaco de uma publicação do engenheiro espanhol, né, muito conhecido, que é o Montoya, tá? Então lá no livro dele de concreto, ele publicou esse gráfico que seria, na verdade, utilizado para seções de concreto sem armadura, tá? Que é o mesmo problema de qualquer forma, né? Se eu tenho uma seção com a flexão oblíqua numa seção de concreto, e considerando que o concreto não vai resistir à tração, né? Então fica o mesmo problema, tá? Então esse mesmo ábaco, né, que talvez tenha sido criado para pensar nessa seção de concreto simples, né, pode ser também adotado aqui para ver a nossa questão da fundação. Então, quais são os dados de entrada para examinar o problema, né, pelo ábaco do Montoya? Então, você calcula, pela nomenclatura lá do Montoya, você calcula um valor neta x, que nada mais é do que a mesma excentricidade reduzida, né, que é o EL sobre A ou EX sobre A, que a gente calculou lá para o P-File também. Da mesma forma, temos um neta y, que seria a excentricidade transversal dividido por BS, ou y sobre BS. Aqui também, de novo, devemos, para usar o ábaco corretamente, considerar o neta x tem que ser maior do que o neta y. Se você fizer a conta e não encontrar, inverte, né? Coloca isso aqui como sendo o neta x e o outro vai ser o neta y. O que eu preciso é garantir que essa desigualdade aqui seja atendida. Bom, então no ábaco a gente entra com o neta x e o neta y e vamos tirar três parâmetros, que chamam os parâmetros lambda 1, lambda 4 e o parâmetro alfa. Com esses parâmetros a gente calcula agora, né, o ábaco vai ser interessante, ele vai nos dar as quatro tensões, tá? Sigma 1, sigma 4, sigma 2 e sigma 3. Portanto, eu vou ter, né, essas informações completas aqui do meu prisma de tensões, tá? Perfeitamente, o prisma de tensões vai ficar perfeitamente definido. Quem é o sigma 1, que é a tensão máxima? É o N, que é a força normal, dividido pelo lambda 1, dividido pela área retangular da sapata, que é a B. Tá? Na verdade, esse lambda 1 deve ser próximo, né, do inverso daquele K da tabela do P-File. Então, com isso, a gente tem a tensão máxima e checa lá se é menor do que a tensão admissível. Depois você vai calcular a tensão sigma 4, que vai ser negativa, que vai ser menos lambda 4 sigma 1, tá? Que vai ser uma tensão fictícia, né? Que é negativa. Depois temos o sigma 2 e o sigma 3,
E aí poderão ser negativos também ou positivos, né, conforme for o valor do sigma 1 e do sigma 4 e das posições. E aqui aparece um termo trigonométrico aqui, né? Seno de alfa dividido pelo seno de alfa mais cosseno alfa para o sigma 2. E aqui aparece cosseno alfa sobre seno alfa mais cosseno alfa, né? Embaixo. Vamos ver a cara aqui então do nosso ábaco, né? Do Montoya, tá? Ele é um ábaco bem interessante aqui, ó. Vamos dar uma ampliada aqui. Então o problema é de uma seção retangular, né? Vértice 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente tem uma carga que está com essa excentricidade aqui, né? É x a excentricidade longitudinal, é y. Então ele chama as excentricidades reduzidas, como eu falei, seria o neta x, né? O x sobre A, o neta y é y sobre B, tá? E a ideia é calcular então as 4 tensões, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 e sigma 4. Essa é uma situação em que só o sigma 4 é que é negativo, né? Tá ilustrado aqui. Ok? Bom, você tem também aqui as expressões, né, que a gente já tinha mostrado. Então, como calcular as tensões sigma 1, sigma 4, sigma 2, sigma 3, usando aqui os parâmetros que a gente acha que é o lambda 1, o lambda 4 e o ângulo alfa. Bom, vamos ver aqui como é a cara desse ábaco aqui então. Então, o ábaco, pessoal, ele pega as zonas A, B, C e D, tá? A D é a região que está comprimida, ou seja, quando a excentricidade está dentro do núcleo central de inércia, tá? Então, se cair nessa região aqui, aqui está no eixo horizontal é o neta x, né? E no eixo vertical é o neta y, tá certo? Você vai entrar com esses dois parâmetros. Aqui nós vamos ter uma região, vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui nós vamos ter uma região definida aqui por essa fronteira aqui, né? Que é a zona C, que normalmente é aqui a gente vai trabalhar, em que eu tenho agora o vértice 4 com tensão negativa, aliás, sem tensão, né? A linha neutra está cortante aqui, ó, certo? Depois nós vamos ter uma zona B, em que eu vou ter os dois vértices finais aqui com tensão negativa, que seria o 3 e o 4, tá? Então, normalmente essa situação não deve ser utilizada, porque ela vai muitas vezes cair num caso de tensão com menos de 50%, né? Precisaria ver aqui, na verdade pode ter mais de 50% também nessa situação, né? Então a situação particular é aquela que só tem excentricidade nessa direção, então a linha neutra seria vertical e ela poderia estar aqui, né, mais de 50%. Então aqui também posso ter situações com mais de 50%, né, comprimido também. E finalmente, né, nós temos essa daqui, que aí essa daqui realmente deve ser evitada, que seria a zona A, em que eu teria os três vértices sem tensão, né? O 2, o 3 e o 4. Então, essa situação não é recomendável, tá? Então, normalmente pode ser zona B ou zona C, né? Tentando ver se a seção está pelo menos com 50% comprimida. Bom, mas a gente tem que achar que está esse parâmetro, lambda 1, lambda 4 e o alfa. Como é que a gente acha? Então, vamos supor aqui uma situação de 0,20 com 0,16. Então 0,20 é o neta x, então está nessa reta aqui. E o 0,16 no neta y vai estar onde? Aqui é 0,10, aqui é 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20, né? Tá em 0,02, né? Cada passo aqui. Então aqui é 0,12, 0,14, 0,16. Então é 0,16 com 0,20. É nesse pontinho aqui, tá? Vamos marcar ele aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente põe uma marquinha nele aqui, né? Talvez aqui, né? Então nós estamos com
0,20 com 0,16. 2,416. É aqui assim. Mas aqui esse comando não dá, né? Deixa eu apagar ele aqui. Agora complicou.